Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot. Neste vídeo vamos fazer mais uma análise de desempenho lá na lojinha do Profit. Então me acompanhe. Nós já realizamos algumas análises, como a do dentista reversão, setup 1, 2, 3, cruzamento de 3 médias. Keltner nós ainda não fizemos, de contra-tendência, apesar de a estratégia do dentista reversão ser um Keltner, né, de contra-tendência. Já fizemos também setup PFR e agora chegou a vez do Inside Bar. O Inside Bar também é uma estratégia publicada aí pela LS Quant. Então vamos acessar aqui, vamos ver o que nós temos de informação. 785 pessoas já assinaram. Nós temos aqui uma avaliação de 3 pontos em 5 e alguns comentários, né? Diogo Laporte Silva, mais conteúdo sobre a estratégia, com estatísticas mostrando as variações e resultados. Fernanda disse: a estratégia está programada para o stop técnico, o que eu concordo. No entanto, para o público iniciante deveria ser acrescentada a hipótese de trailing stop para diminuir o loss nas operações. Vitor: testei vários parâmetros em diferentes períodos e não consegui retorno aceitável. Isabela: taxa de assertividade baixa. Vamos ver se a opinião dessas pessoas procede. Então vamos fazer aqui a análise de desempenho. Eu não vou usar exatamente o código-fonte da LS Quant, eu vou utilizar um código que eu programei aqui. Eu vou demonstrar aqui primeiro, explicar passo a passo, e depois nós vamos para a análise. Então me acompanhe. Então estou aqui com o Profit aberto, do lado esquerdo tem um gráfico onde eu apliquei a regra de coloração da estratégia que eu desenvolvi e também coloquei aqui os sinais de roteamento, né, a estratégia de execução. Do lado direito nós temos o código. Então nós temos aqui no código duas constantes. Se encerra a posição, determinando o horário de 17 horas e 30 minutos, e se offsetting ticks de 10 ticks. Nós temos 3 entradas, um risco-ganho, foi configurado aqui default como 1.61, uma média rápida de 9, uma média lenta de 81. O Storm costuma utilizar como médias móveis exponenciais de 8 e 80 períodos, e ele chama isso de Éden dos traders. Então eu vou exercer um pouco da minha criatividade também, vou utilizar médias exponenciais de 9 períodos e 81 e vou chamar de A Dois Passos do Paraíso. Pegou? Então o código aqui, seguindo, na linha 10 e linha 15 nós temos as variáveis. 17 a 19 nós temos uma verificação se é um gráfico temporal acima da frequência diária. Linha 22 a 26 eu inicializo as variáveis. B inside bar vai ser falso, sinal de compra e de venda falso. E as médias rápida e lenta vão receber a quantidade de períodos para fazer a média sobre o preço de fechamento. Vou plotar aqui as médias, né, para poder ter um suporte visual. Inclusive eu posso até colocar com o botão direito aqui, inserir indicador, colocar aqui NTB, inside bar. As médias estão aqui. Eu vou publicar esse código-fonte lá no fórum da comunidade NeuTraderBot, então não precisa copiar o código aqui, ele vai estar disponível. Linha 36, nós vamos verificar se a barra é um inside bar. E como é que eu verifico se é um inside bar? A mínima dela tem que ser maior que a mínima da barra anterior e a máxima tem que ser menor ou igual à máxima da barra anterior. Aqui eu coloquei menor ou igual, mas pode ser menor, e aqui faltou igual, então assim, foi uma diferença pequena aqui, mas não tem grande impacto. Então se for uma inside bar, eu vou pintar de amarelo a barra. Em seguida, eu vou verificar aqui, se eu não tiver uma posição e se não estiver no gráfico diário ou acima dele, ou estiver num gráfico diário ou acima e não tiver um inside bar na barra anterior, então eu vou determinar aqui o sinal de compra e de venda. O sinal de compra então é se eu tiver um inside bar, o meu fechamento for maior do que a média rápida, a minha média rápida for maior que a lenta, a média rápida estiver apontando para cima e a lenta também estiver apontando para cima. Vou pintar de verde e vou colocar um Czinho na barra. Para venda vai ser parecido, então tem que ter um inside bar, meu preço de fechamento tem que ser menor que a média rápida tem que ser menor que a lenta, e tanto a média rápida como a lenta tem que estar apontando para baixo. Na linha 74 até a linha 102, nós vamos apregoar as ordens stop que vão abrir a posição. Então eu já comentei que quando nós estamos num gráfico temporal diário ou acima, o modelo de execução ele é diferente. Então a gente precisa diferenciar isso aqui no código para funcionar no tempo gráfico de um dia em diante. Basicamente, as ordens stop elas são executadas na mesma barra. Então eu preciso verificar se o inside bar aconteceu na barra anterior
para executar na barra atual a ordem stop. Ao passo que nos gráficos com frequência menor que um dia, o stop é executado na próxima barra do modelo de execução. Então tem essa pequena diferença que precisa ser tratada no código. Eu vou seguir aqui, linha 104, então eu vou fazer o gerenciamento da posição. Se eu tiver comprado, eu vou tentar executar a ordem stop ou limite. O risco da operação vai ser o tamanho da barra do inside bar. E o alvo vai ser, como está definido no parâmetro, de 1.61 vezes o risco. Aqui na linha 110 a 114 nós temos algumas proteções. Então pode acontecer, quando tem gaps, do preço na próxima barra ele superar o offset da ordem de stop. Então aqui eu coloco essa condição: se o preço for menor do que o buy price menos o stop, menos o offset que eu defini, ou se ele estiver acima do buy price mais o risco ganho, então eu vou fazer o close position. Isso aqui é para a estratégia não ficar presa em determinados momentos quando tem um gap e acaba pulando o offset. Para tentar evitar carregar a posição para o dia seguinte, nós colocamos a condição da linha 114. Se o horário for acima do horário definido pela constante, encerra a posição, e eu não estiver num gráfico temporal diário ou acima, então vai encerrar a posição. O raciocínio é bem análogo à posição vendida, onde nós temos o código da linha 117 a 127. Então, explicado o código, que vai estar disponível lá no fórum da comunidade NeoTraderBot, nós vamos para a análise de desempenho. Então vamos lá, nós estamos na nossa sexta análise de desempenho. A metodologia é basicamente a mesma, eu fiz umas pequenas alterações para poder garantir um pouco mais de consistência estatística. Então eu incluí alguns time frames aqui para a simulação. Eu incluí o time frame de 10 minutos, de 30 minutos, 120 e 240 minutos. Então agora nós temos ao todo 10 tempos gráficos para cada ativo, ou seja, 50 simulações. E para análise do melhor resultado, nós vamos considerar como métrica o retorno anual. A gente estava considerando antes uma relação entre retorno anual e drawdown máximo. Para deixar a análise mais objetiva e mais direta, nós vamos desconsiderar as caudas das amostras. Ou seja, eu vou desconsiderar os 10% dos melhores resultados e 10% dos piores resultados, porque a gente está interessado na parte central dessas amostras, nos 80% que estão ali no meio. Então aqui nós temos uma tabela, se você quiser pausar o vídeo e depois ver os números, fique à vontade, eu vou seguir. Nós temos aqui a tabela então de retorno anual, onde nós temos embaixo do retorno anual a taxa de acerto, o risco ganho e a quantidade de operações. Então percebam que, desconsiderando as caudas e também as simulações que tiveram menos de 30 operações, nós ficamos só com essa parte marcada aqui em branco, onde o melhor resultado foi obtido para o ativo Petro 4 no tempo gráfico de 120 minutos, onde houve um retorno anual de 8%, uma taxa de acerto de 54%, risco ganho 1,3%, com 242 operações. O pior resultado foi um retorno anual de menos 20,8% para Vale 3 em 5 minutos, onde nós tivemos uma taxa de acerto de 43%, risco ganho de 1,5% e 2.294 operações. Então observe que o elevado número de operações, esse overtrading, ele acaba deteriorando muito o resultado, porque aqui vão incidir os custos de transação da B3, que no caso de ações, é 0,023% do volume negociado. Isso daí tem algumas oscilações, de acordo com o volume que você movimenta no dia, mas aí foi considerado o valor de referência para fazer a análise de desempenho. Então nós temos aqui um resumo estatístico das simulações, desconsiderando abaixo do percentil 10% e acima de 90% das simulações com mais de 30 operações. A média de retorno anual foi de menos 2%, mais ou menos 8%. E a média de drawdown máximo da curva de capital foi de 16%, mais ou menos 12%. Então, plotando isso aqui num gráfico onde nós temos a linha laranja como critério de Kelly, ou seja, o limite de rentabilidade de longo prazo da estratégia, para uma taxa de acerto de 50%, você tem que ter uma relação de risco-ganho de no mínimo 1 para a estratégia ter lucro. Então essa curva aqui vai falar que o que está acima da curva
apresenta um lucro a longo prazo, o que está abaixo da curva apresenta prejuízo no longo prazo. Então eu marquei aqui o melhor resultado, que foi de 8%, onde nós tivemos aqui uma taxa de acerto de 54%, risco ganho de 1,3% e tivemos 242 operações. Percebam que o pior resultado teve 43%, risco ganho de 1,5%, acima do melhor resultado, mas teve muitas operações, o que acabou reduzindo bastante o lucro líquido desta simulação. Então vamos seguir. Aqui nós temos então para Petro 4 120 minutos, foi o melhor resultado encontrado, uma taxa de acerto de 53,7% e aqui nós temos a distribuição dos trades. Percebam que tem um trade aqui que teve um lucro mais significativo em relação ao restante, mas aqui dentro da normalidade. Aqui nós temos a curva de capital, nós tivemos 3 anos aí de backtesting, um resultado líquido de R$ 671. A data de início foi 3 de abril de 2020, isso aqui também foi uma outra modificação que eu coloquei nessa análise de desempenho que eu vou seguir, que é utilizar a simulação só depois que houve aquela queda na Bolsa Brasileira devido aos impactos da Covid. Então só a partir de abril que nós estamos simulando aqui. Tivemos um drawdown de 6,3%, que em termos financeiros representou R$ 163. Custo de transação, R$ 244. Aqui nós temos a análise de desempenho desse ativo Petro 4 em 120 minutos. Sem slippage, nós temos um retorno de 8% ao ano. Colocando um tick de slippage, esse retorno cai para 4,5%, com 2 ticks, 0,54%. Se nós seguirmos colocando mais slippage, com 4 ticks nós temos um retorno negativo de menos 7,29%. Nós vamos utilizar como situação mais próxima da realidade 2 ticks de slippage. Então nós vamos ter um retorno anual para a melhor execução desta estratégia de 0,54%, uma taxa de acerto de 46,1%, risco ganho de 1,3% e um resultado líquido de R$ 45. Então este é o radar da melhor execução da estratégia em sidebar. A gente observa que o único aspecto que ficou melhor do que o critério mínimo de aceitação foi o drawdown máximo, que foi de 8%, enquanto a gente aceitaria até 10%. A taxa de acerto ficou abaixo de 50%, o retorno anual de 0,54% muito abaixo da Selic, 3,06%, e devido a esse retorno muito baixo, nós tivemos um risco ganho do patrimônio muito baixo também, de 0,07%, enquanto nós gostaríamos de ter no mínimo 2%. Por fim, compondo o rol das estratégias, nós temos que a estratégia de Inside Bar está ocupando agora a 4ª posição, com o melhor resultado no ativo Petro 4 de 120 minutos, com um capital necessário de R$ 2.791, onde houve um retorno anual de 0,54%. Então, após 6 avaliações de desempenho de estratégias que estão como as mais baixadas da loja de estratégias, a gente percebe que nenhuma delas foi capaz de superar a renda fixa, que está em 13,06%. Mas é como dizem, a esperança é a última que morre. Nós estamos agora na campanha de pré-lançamento do curso de automatização de trading em NTSL e nessa série Passeando pela Lojinha nós vamos continuar analisando outras estratégias da loja de estratégias que estão entre as mais baixadas. O objetivo desta série aqui é mostrar para vocês o que vocês conseguem obter sabendo programar em NTSL, como vocês podem pegar estratégias, escrever o código, analisar, fazer melhorias, adaptações, gestão de risco das operações. Todos esses detalhes você pode incorporar nas ideias de setups para poder tentar melhorar o desempenho. O que a gente está observando aqui é que as estratégias que são facilmente baixadas na loja de estratégias estão muito aquém do resultado obtido aí pela renda fixa. Percebam que o investimento em um curso para se aprender a programar robôs de maneira adequada e eficiente é um bom investimento, porque se você for pagar para alguém desenvolver uma estratégia para você, este processo ele é iterativo. Você não vai obter uma estratégia que funciona 100%, linda, maravilhosa, que vai te dar lucro da primeira. Mas, na verdade, você tem que testar inúmeras possibilidades até chegar num setup, numa condição que você aceite colocar para testar numa conta real e depois colocar efetivamente para executar na conta real.
Então você pode ter aí 3, 4, 5 iterações de uma estratégia que pode, no final das contas, não dar lucro. E nisso você vai ter um custo fixo para poder pagar um programador, que muitas vezes vai sair talvez 2, 3 vezes mais caro do que você fazer o curso em NTCL. Então eu vou aproveitar para fazer a propaganda e dizer que nós ainda estamos com a condição especial de 30% de desconto, mas que só vai até o dia 10 de abril. A partir do dia 10 de abril, o desconto vai ser reduzido para 20%. E nós vamos ter aí desconto regressivo até a semana de lançamento do curso. Então aproveitem essa condição, acessem a página do curso, vejam a estrutura, participem das lives que estão acontecendo agora, para os sorteios, para alunos que já estão inscritos. Nós estamos abordando alguns assuntos nessas lives, então está sendo bem interessante. Nos vemos no próximo vídeo e até!